sejam bem-vindos ao 6º episódio do Mr. Football, um programa que fala sobre futebol americano no Brasil e no mundo. E hoje chegou tão grande dia que iremos falar sobre NFL. E para isso eu chamei um amigo meu, Eduardo Machado, o famoso Du, que não só entende de futebol americano, mas também entende muito de fantasy, que já até algumas vezes passou a perna em mim, achando que eu estava fazendo um negócio bom. Seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Gino, pelo convite, né? É uma maravilha poder falar aí do esporte que a gente ama tanto, né? Muito obrigado. E como vocês já estão vendo, ele está usando o manto do Mr. Football, Isso. né? Nosso patrocinador Kickball criou o nosso time Mr. Football e a gente já tem 2 quarterbacks, temos 2 linebackers, temos tight end, temos um free safety e agora temos um strong safety. Isso. Então a gente está agora montando esse time, daqui a pouco a gente vai competir aí para ser o melhor do Brasil ou do mundo até. Tá bom? Isso aí. E sempre também nessa loja maravilhosa que é a Sport América, a maior loja física de futebol americano no país, né? E vamos falar sobre a NFL, só que é um pouco diferente. Vocês sabem que o Mr. Football, ele não foca na NFL, falar sobre o jogador, falar sobre aquilo. A gente vai um pouco mais pela questão da cultura do futebol americano, então a gente vai entender a NFL. E o primeiro tópico que eu quero falar aqui é por que a NFL faz tanto sucesso. Eu vou dar um pouquinho um contexto ali, depois o Du vai vir aqui comentar comigo. Eu fui até pesquisar porque eu achei interessante porque a NFL fazia tanto sucesso, né? Cresce tão rápido. Quando você vai ver uma final da NBA, tem menos pessoas assistindo do que o próprio jogo do Monday Night Football, que é o jogo que acontece segunda-feira, que não é nem tão relevante. E aí, a primeira coisa que eu achei foi que a NFL sempre equilibra o time para no começo do ano você acreditar que o seu time pode ser campeão do Super Bowl. E aí, Du, o que você acha e por que você acha que a NFL faz tanto sucesso? Esse que você comentou do equilíbrio dos times é um dos fatores, né? Então, assim, você vê que o próprio torcedor local, a gente vai falar de outros assuntos ali depois que vai pegar uma pauta sobre isso também, mas o próprio torcedor local tem uma paixão pelo time muito mais do que a própria NBA, né? E até os outros esportes em geral, por causa que essa situação de todo ano tá se renovando com jogadores do college, né? Como é também a NBA, mas no caso do futebol, eu acho que tem uma proporção maior. Eu acho que é o esporte que se inicia lá no high school americano de uma forma assim mais encantadora, né? Mais desafiadora, e isso vem num processo todo depois. E eu acho que um pouco o maior esporte de paixão do americano, porque também fiz um estudo, né, Gino, para falar com um pouco mais de conceito. O futebol americano, ele é uma guerra entre trincheiras ali, né? Então, os Estados Unidos sempre foi um país muito ligado, né, a isso. Então, tem tudo isso também em questão, né, dessa paixão do americano pelo futebol americano, né? É bem interessante isso. E aí eu já vou até complementar, porque eu fiz umas pesquisas e a gente começou a comparar os valores dos times, que era o mercado, o valor de mercado. Quando a gente pega a NFL, o time mais valioso da NFL hoje é o Dallas Cowboys, valendo 1,5 bilhões de dólares. Quando você vai para o time menos valioso da liga, é o Minnesota Vikings, que vale 782 milhões. Então é o dobro que ele vale, né? Assim, aí você pode falar, nossa, Gino, então deve ser muito mais difícil o Minnesota Vikings ganhar do que o Dallas Cowboys, o American Team, né? E não é bem assim. Por quê? Porque a NFL, sabendo disso, ele tentou equilibrar de várias maneiras que a gente vai conversar hoje. Mas para fazer uma comparação para vocês que estão em casa aí, como é diferente do futebol tradicional que a gente tem no Brasil, e não só no Brasil, também nos outros lugares, na Europa e tudo mais, por isso que o Real Madrid e o Barcelona sempre são os melhores times, eu peguei o ano passado, 2020, o time mais valioso do Brasileirão. Foi o Flamengo, que vale 2,8 bilhões de reais. Quando a gente vai pro 11º time mais valioso do ano passado, não é nem o último, o 11º, que é o Coritiba, que é o time aqui do Paraná, de Curitiba, ele vale 458 milhões de reais. Isso já dá uma diferença de 5 vezes, já é uma proporção gigantesca. Lá era o dobro do primeiro pro último, agora só do primeiro pro 11º já dá 5 vezes. Se a gente for pegar o time do ano passado, lembrando, porque o Brasileirão tem rebaixamento, e era o Atlético Goianiense, que valia menos, que valia 161 milhões de reais, 20 vezes a menos. Então, assim, já por aí você já vê que a NFL tenta equilibrar mais, porque, primeiro de tudo, não existe muitos times por cidade, é apenas um time, aqui a gente divide o público, e tem vários outros fatores.
Mas a NFL pensando ainda, existe essa diferença, as pessoas vão querer fazer mais propaganda com o time de Dallas do que com o time do Minnesota Vikings pelo mercado. Eles têm um esquema que a gente precisa negociar com a NFL. Então você é um time, é uma televisão e quer filmar os jogos da NFL, você não vai lá no Dallas falar que vai oferecer um dinheiro para eles para poder passar o jogo deles. Não, você vai contratar a NFL e a NFL que vai te dar o direito de passar os jogos. Então, e por exemplo, vamos falar que todos os jogos custaram 32 milhões de dólares. A NFL vai pegar esse valor que as TVs pagaram e vai dar igualmente para cada time. Então cada time vai ganhar $1 milhão por ter direito dos seus jogos sendo passados. Ah, Gino, mas o Dallas vai ter 10 jogos e o Minnesota Vikings só vai passar 5? Não importa, todo mundo vai ganhar o mesmo tanto para tentar deixar a liga equilibrada. E aí vem outros modos que eles fazem para poder equilibrar esse campeonato. E um deles é o draft. E aí eu queria que o nosso convidado explicasse o que é o draft da NFL. Sim. O draft, Gino, e aos nossos espectadores, né, e ouvintes, ele é a escolha com base no ranking do time que ficou pior, né, na temporada anterior, vai ser o primeiro a selecionar. E o campeão do Super Bowl vai ser o último. Diferente até da NBA, que tem a loteria. Que daí tem a opção, às vezes, de um time que terminou não tão mal, né? Terminou mal, mas não foi o último. Às vezes foram raras às vezes, mas aconteceu de ter a primeira escolha. Então, pra quem não sabe, só explicar, como ele falou, na NFL é um sistema de snake, que a gente chama de cobra. O pior vai ser o primeiro a escolher, o melhor vai ser o último. Na NBA eles fazem uma loteria, então assim, se você for o melhor time, você vai ter uma bolinha de 100 lá dentro. Isso. Se você for o pior time, você vai ter 50 bolinhas. Mas quando ele girar e cair, você tem uma chance de 100 pra ganhar. Então você pode ser o melhor time e ainda escolher o melhor jogador. Exato. Então assim, esse sistema da NFL ainda funciona melhor. Obviamente, você vai falar assim, mas por que o Patriots ganhou tantos títulos nos últimos anos, né? E era um time que, se for ver a análise do Patriots na época do Tom Brady ali, que não disputava muito as picks em mercado nem nada, fazia muito downgrade das picks mesmo, né, para ter o quê? Mais opções de jogadores. Então eles não tinham tanto interesse de ter aquele primeira escolha ou assim subir no ranking como muitos times fazem, mas eles queriam ter muitas opções, né? E isso é uma coisa do Belichick, então assim é algo que se provou, né, ser muito certo nos últimos anos. Importante explicar para vocês então o que ele quis dizer. O Tom Brady ganhava, o Patriots virou o Tom Brady agora. O Patriots ganhava, então ele tinha a última escolha. Isso. O Bill Belichick, sabendo que a última escolha talvez, que é a 32ª, não conseguiria um jogador que fosse bom no momento para ele, o que ele fazia? Ele tentava trocar aquela escolha, que é a sua escolha. Então o pior time do ano passado, ele pode falar, minha primeira escolha é essa, mas eu quero trocar com você por outro jogador. Ele pode fazer isso. Então o Bill Belichick trocava, falava assim, então pega a minha primeira escolha, mas me dá 2 de terceira escolha. Isso. Que aí ele ia ter que conseguir mais jogadores no draft para tentar peneirar os piorzinhos ali, teoricamente, e sair ali um diamante. Exato. Vou falar um pouco sobre o draft, só para umas curiosidades, já que a gente está falando sobre a NFL. O draft foi colocado em 1936, né, com 9 rounds. Então hoje tem 7 rounds, antes tinha 9 rounds. Mas já chegou a ter 30 rounds. Hoje a NFL faz 3 dias de draft, imagina quando era 30. Um mês de draft. Isso não é possível. E o legal também que a classe de 1967, né, que a gente fala, a classe as pessoas foram selecionadas em 1967, é a classe com mais Hall da Fama. Tem 8 jogadores que foram selecionados nesse draft que foram para o Hall da Fama. Porém, não é a melhor classe. Eles consideram a classe de 83 a melhor, mesmo tendo 7 Hall da Fama. Por quê? Foi a classe do Jim Kelly, foi a classe do Dan Marino, foi a classe do John Elway, né? Então, assim, teve muito jogador bom que veio dali. Sim. E aí eles consideram a melhor classe de todas. Você vê que foram 3 QBs aí que mudaram as franquias, né? Mudaram as franquias. E aí é muito legal a gente falar sobre o draft também, porque você fala assim, Gino, mas eu sou o melhor jogador do college, eu não quero ir pro pior time. Eu tenho escolha? Não tem. E aí a gente falou sobre o John Elway. Quando ele saiu do college, ele era considerado o David Michelangelo. Ele era perfeito, era um QB forte, um QB que sabia correr, um QB que podia lançar a bola onde quiser, inteligente. E eles fazem, o cara é perfeito. Só que na época, quem tinha a primeira escolha
era o Bills, se eu não me engano. Agora não vou recordar, desculpa. Também não. Eles tinham, e ele falou, eu não quero ir pra esse time. Sim. Eu não quero ir pra esse time de jeito nenhum. Se eu for draftado por esse time, o que eu vou fazer? Eu vou jogar beisebol, que já tinha um contrato com ele. E aí o que os caras falaram? Olha, eu tenho a primeira escolha. Se eu draftar esse cara, eu vou perder minha escolha, porque ele não vai jogar pra gente. Então eles fizeram a troca com o Denver e aí ele foi jogar futebol americano. Então é muito importante isso. Você não tem o direito de escolher o time que você vai jogar. Sim. Você tem que jogar no time que você foi draftado. Ele tem sua escolha. Claro, pode acontecer de ele trocar você, como o caso do Philip Rivers e do Eli Manning. Que até eu ia comentar, exatamente. Que eles fazem essa troca ali, cada um draftou um. O Eli não queria ir pra San Diego, né? Exatamente. Até que tem aquela foto tradicional, mas depois a gente descobriu que aquela cara, na verdade, é a cara normal dele. Não era do draft. Ganhando Super Bowl, não era aquela. Mas, então assim, você pode fazer essas trocas, mas o importante é, o jogador tem que participar dali. O Jim Kelly, por exemplo, pra quem não sabe, o jogador que jogou no Buffalo Bills, foi pra 4 finais seguidas, ele foi draftado pelo Buffalo Bills, mas ao mesmo tempo, tava surgindo uma liga nova que contratou ele, que pagava mais. Então ele foi pra lá, jogou, a liga faliu depois de 3 anos, e quando ele voltou pra NFL, o que aconteceu? Buffalo Bills, ele não podia ir pra outro time, ainda era direito deles. Tá bom?